Oiê, tudo bem? Se você está aqui novamente assistindo mais um vídeo meu, é sinal que meu conteúdo faz sentido para você. Então eu quero agradecer demais por você estar aqui mais uma vez no meu canal assistindo mais um vídeo meu. Mas se você está chegando agora e ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou Daisy Klein, sou onicotécnica, vivo na Itália fazem 5 anos, tenho um salão na Suíça e eu saí da cidade de Jundiaí, que fica lá no interior do estado de São Paulo. E o que eu estou fazendo aqui? Fica aí que eu vou te contar. Mas antes de eu começar o assunto deste vídeo, com certeza você já leu o título, é por isso que você está aqui. Mas deixa eu te fazer um convite primeiro. Se inscreva, ative o sininho para ativar as notificações de todos os vídeos que eu postar, dá aquele like para dar aquela fortalecida no canal e compartilhe para ajudar o canal a crescer. Eu conto com você! Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato. Il presente atto viene letto all'entrata. E, obviamente, eu tive que fazer uma colinha para poder lembrar de todo o passo a passo, porque essa parte é muito técnica. Olha só, eu vou compartilhar com vocês os documentos que eu precisei apresentar na época que eu fiz o meu processo de cidadania por matrimônio. Eu fiz o meu processo em 2017, mas no final de 2018 essa lei foi alterada e foram introduzidas algumas outras exigências que eu vou falar também nesse vídeo. Eu apresentei os seguintes documentos: certidão de casamento já transcrita em italiano, a minha certidão de nascimento traduzida e apostilada, certidão de nascimento inteiro teor, antecedente criminal do meu país de origem traduzido e apostilado, antecedente criminal de todos os países estrangeiros que eu vivi. No caso, eu só vivi na Itália, então eu pedi só o da Itália. Cópia do permesso de soggiorno, marca da bolo e o pagamento da taxa de 200 euros. Hoje em dia, o valor dessa taxa não é mais 200 euros, ela aumentou um pouquinho. Também é necessário apresentar o certificado de línguas B1. Eu não tive que apresentar nenhum certificado de língua. Na época que eu fiz o meu processo, não exigia ainda a lei. E também, quando eu entrei com o meu processo, o prazo que ele levava para ser finalizado era de 2 anos, né? Era de até 24 meses. Então, o que tem de diferente de quando eu fiz o meu processo para os dias atuais são o prazo para ele ser concluído, que de 24 passou para 48 meses, e a necessidade da apresentação do certificado de proficiência em língua italiana. Eu vou deixar aqui, ó, embaixo no box de descrição desse vídeo, o link que vai direto ao site do governo, do Ministério do Interno, e a relação de documentos necessários para você fazer o seu processo de cidadania por matrimônio. Agora eu vou contar como foi que eu fiz a minha certidão de antecedentes criminais chegar aqui na Itália num tempo recorde e de maneira válida. Bem, esse documento, vocês sabem que ele tem a validade de 90 dias. Eu acho que o antecedentes criminais de qualquer país deve valer dessa forma, mas eu não tenho certeza. Então, eu sei que a do Brasil e a da Itália, sim, valem 90 dias. Só que eu não podia simplesmente entrar no site e imprimir e usar que estava tudo certo. Eu precisava que esse documento fosse apostilado lá no Brasil e que depois ele viesse aqui para a Itália para ter a validade para o fim, né, para eu usar ele. Uma parente me ligou falando que estava vindo nos visitar e eu falei, gente, não podia ser numa hora melhor possível. Muito bem-vinda, desde que você me traga a minha certidão. E
E aí, o que eu fiz? Eu entrei no site da Polícia Federal e eu imprimi esse documento um dia antes do voo desse parente. E aí eu mandei esse e-mail, né, da minha certidão, fiz um PDF, mandei para minha mãe, pedi para que ela imprimisse para mim esse documento, que levasse no cartório e fizesse a apostila dele. E daí depois ela já foi imediatamente na casa dessa parente, entregou o meu envelope com o documento dentro e essa pessoa trouxe pra gente. Então, 2 dias depois, esse documento já estava aqui na Itália, na minha mão. Uma outra forma que você pode usar para fazer esse documento é fazer todo esse processo, pedir ajuda para algum parente, um amigo que estiver lá no Brasil, para fazer isso para você, colocar num envelope e mandar por DHL, por Sedex, de algum modo assim, e com certeza vai chegar. Só que em mais tempo, né? Eu acho que esses envios dinâmicos aí levam aí pelo menos 5 dias úteis. E eu, em 2 dias, já estava com o documento aqui na minha mão. Essa pessoa chegou, me entregou o documento imediatamente. O que eu fiz? Upload de todos os documentos, ou seja, fui lá no site do Ministério do Interno, abri, né, o arquivo, que é o módulo para ser copiado, para ser enviado, preenchi todas as perguntas e anexei todos os documentos. A marca da bolo e o comprovante de pagamento da taxa também tem que ser feito upload. Essa marca da bolo, o dia que for lá para entregar os documentos pessoalmente na prefeitura, tem que ser exatamente ela, não pode ser outra. Não dá para você fazer upload de uma marca da bolo e entregar outra, porque tudo fica registrado. Você tem que apresentar exatamente os documentos que você enviou online, não pode ser nada de diferente. Terminei de preencher o módulo, fiz o upload de todos os documentos e imediatamente, assim que eu fiz o envio do arquivo, eu recebi um e-mail do Ministério do Interno com a data e hora que eu tinha que comparecer na prefeitura para entregar os documentos pessoalmente. Gente, uma coisa assim, ó, que eu dou de dica, porque eu já vi muitos erros e muita gente já veio falar comigo sobre esse processo. As pessoas às vezes pulam algumas coisas por não entender e falam, eu não vou preencher isso porque eu não entendi. Gente, se você não entendeu, pesquisa o que é que tá pedindo ali, depois você volta, depois você começa tudo de novo e preenche. Não envia faltando nenhum tipo de informação, porque sabe o que eu já vi acontecer? As pessoas preenchendo esse módulo e caiu no limbo. Nunca mais ela recebeu notícia. Ela não recebeu o e-mail de confirmação, não foi convocada para a entrega dos documentos pessoalmente, simplesmente parece que ela foi esquecida no espaço. Então, faz direitinho, porque o correto é assim que você enviou, se não na hora, assim, vamos dizer, no mesmo dia ou no dia seguinte, no máximo, você tem que receber a resposta de que que eles receberam o seu documento e já te dando a data e hora para você apresentar os seus documentos pessoalmente. Veja bem, por lei, a lei diz assim, ó, eu vou até ler para que eu não fale coisa errada aqui para vocês. Eu traduzi, mas eu vou ler para ir na íntegra. A lei diz que para fazer o processo de cidadania por matrimônio, o requerente pode fazer ou no exterior, através de um consulado, desde que tenha no mínimo 3 anos de matrimônio com o cidadão italiano, ou na Itália, através de uma prefeitura, e que para isso o requerente deve ter no mínimo 2 anos de matrimônio com o cidadão italiano. Por que eu falei assim, mais lentamente matrimônio? Porque isso agora eu vou abrir uma caixa de Pandora. Já discuti até com pessoas, hoje eu nem discuto mais, só deixo pra lá. Mas eu acho muito válido e muito importante dar algumas informações. E também diz que esse prazo pode cair pela metade se o casal tiver filhos. Não fala a idade dos filhos, não precisa ser filhos menor de idade, fala assim, filhos e ponto, ok? Agora, por que muita gente discute? Muita gente já veio falar pra mim que não é isso, que a lei diz que você, se tiver na Itália para fazer o processo de cidadania italiana por matrimônio, tem que ser casado e morar na Itália no mínimo 2 anos.
Gente, o processo de cidadania por matrimônio é por matrimônio, tempo de matrimônio, não por tempo de residência. Não importa onde eu moro, o que tá valendo aqui para fazer esse processo é se eu sou casada com o italiano e por quanto tempo eu sou casada. Agora eu vou falar uma coisa. Quando eu fiz a solicitação, quando eu dei entrada no processo de cidadania por matrimônio, eu tinha 23 anos de casada, mais ou menos. E eu morava na Itália, tinha 6 meses. Faziam 6 meses que eu tinha feito o registro da minha residência na Itália. Ou seja, eu não fiquei morando aqui 2 anos na Itália para depois fazer esse pedido. E o meu marido, ele é cidadão italiano desde que nasceu. Porque ele fez o processo de cidadania dele, aqui na Itália, ele fez o reconhecimento de uma coisa que ele já era, ele só não tinha o documento, mas ele já nasceu italiano. Então, o que vai contar? Quanto tempo de casado eu tenho com o meu marido. Uma vez que ele nasceu italiano, não importa se demorou 50 anos para ele fazer o processo dele de cidadania e pegar a carta de identidade dele italiana. Por lei, ele já é italiano. Ponto. Então eu não tinha que esperar estar aqui na Itália vivendo com o meu marido aqui por 2 anos para depois eu fazer o meu processo. Eu entrei com o processo assim que eu estava com os meus documentos. Eu só não fiz imediatamente, assim que ele terminou o processo de cidadania, porque eu tinha que fazer o meu permesso, eu tinha que fazer outras coisas aqui e tinha que ter todos os documentos aqui que precisavam vir do Brasil. Mas se não, eu também poderia ter feito assim que ele terminou o processo dele de cidadania italiana, eu podia ter entrado já com o meu. E, gente, eu não estou falando besteira, porque antes de eu entrar no meu processo, é claro que eu já tinha lido, é claro que eu já tinha entendido o que está escrito lá no site do Ministério do Interno. Mas para ter mais segurança e tanta gente falando no meu ouvido que não, que eu tinha interpretado e entendido errado, eu fui até a prefeitura, marquei um horário com o oficial que é responsável pela parte de cidadania por matrimônio, cidadania por tempo de residência, e fiz as minhas perguntas, tirei as minhas dúvidas com ele. As perguntas que ele me fez foi: quanto tempo faz que você é casada com seu marido? Eu falei: olha, eu sou casada há mais de 20 anos. Ele ainda fez uma piada comigo, deu uma risada e falou que eu merecia um troféu. Porque o meu marido é descendente de Vêneto e dizem que Vêneto é fim da picada, tem um gênio muito difícil. E essa pessoa fez ainda uma piada comigo, brincou, foi super gentil. Ele falou: não, tranquilo, traz os documentos, se você não conseguir preencher, eu te ajudo a preencher, você faz o envio, não precisa se preocupar, pode fazer sim, porque você tá dentro do enquadramento. Quando eu fui falar com ele, tinha 3 meses que eu tava morando aqui. Quer dizer, meu marido tinha acabado de fazer o processo dele, né? Então, quando foi feito, ele falou assim: não, pode ir, eu só tive que esperar esse documento chegar na minha mão, que era o antecedente criminal. Mas, fora isso, tudo certo. Se tivesse qualquer problema, se eu tivesse entendido a lei de qualquer forma errada, com certeza o meu processo não tinha dado andamento. Então, gente, não vai no achômetro. Muita gente achava muita coisa. E tinha gente que discutia comigo no momento que ainda estava no meu processo de cidadania. Eu ria, eu falava: gente, vocês estão doidos, vocês estão vendo coisa na onde não tem. Enfim, a lei é clara, você precisa ter, para fazer o processo na Itália, no mínimo 2 anos de casado com o cidadão italiano, e para fazer no Brasil, no mínimo 3 anos de matrimônio com o cidadão italiano, no Brasil ou em qualquer consulado no exterior. E se você tiver filhos, esse prazo cai pela metade, ou seja, eu podia ter ainda fazer o processo com 1 ano de matrimônio, se fosse o caso. Mas, enfim, a dúvida aí já deve ter sido bem entendida e bem esclarecida. Não caiam no achismo de quem acha que entende a lei e quer discutir com quem faz o processo lá na prefeitura e faz da maneira correta, e o meu processo foi finalizado tranquilamente. Uma outra coisa que é importante: o processo de cidadania por descendência é feita pelo Comune, é competência do Comune, ou seja, do órgão civil local, e é um processo administrativo e totalmente gratuito.
O processo de cidadania por matrimônio ou por tempo de residência, também, que são dois processos diferentes e separados, os dois são concessão de cidadania. Esse processo tem um custo e é feito pela prefeitura, que é o órgão federal que é representado no local, né, na cidade. O governo federal é representado por esse órgão. Então, são dois órgãos diferentes, dois processos diferentes e duas exigências completamente diferentes, ok? Quando eu dei entrada no meu processo, fui fazer a entrega dos meus documentos pessoalmente, o rapaz que me atendeu falou que o processo aqui na cidade onde a gente mora seria feito muito rápido, que aqui não demorava mais de 1 ano para ser concluído. Bom, eu tinha o permesso mesmo, tava tranquila, nada me impedia, não tinha nenhum empecilho, ok, podia demorar quanto tempo fosse. Mas ele achou por bem me dar essa informação que seria rápido. Nesse meio tempo, eu comecei a estudar, eu entrei aqui na faculdade para fazer o curso de mediador, né? E um dos assuntos, um dos temas de uma aula foi exatamente sobre a concessão de cidadania. E esse professor explicou pra gente qual era o meio da gente conseguir consultar qualquer processo em andamento de cidadania. Naquele ano já estava um fuzuê aqui na Itália em relação à mudança de prazos e essas coisas que o governo tentou colocar. E uma das coisas que o governo fez, que estava assim estouro aqui, todo mundo revoltado, é que pela primeira vez na história ele exigiu que essa lei fosse implementada e atingisse também processos em andamento, ou seja, que a lei tivesse poder sobre datas retroativas. E isso não teve nunca precedente na história aqui da Itália. E esse professor estava falando justamente dessa questão que estava um fuzuê, processos jurídicos e etc. E eu falei, nossa, eu tenho meu processo de cidadania. É verdade. O rapaz falou que era rápido. Será que o meu processo foi atingido? Bingo. A hora que eu entrei, meu processo lá paralisado, congelado. E a gente sem entender por quê. Antes que eu tivesse condição ou tempo de ir atrás, de querer entender por que meu processo foi bloqueado, entrou uma outra lei, né? Alguém em Bolonha conseguiu fazer uma liminar e derrubou essa lei do efeito retroativo. Ou seja, ok, o governo queria instaurar que o processo ia levar 4 anos e não 2, que as pessoas tivessem que provar exame de línguas, ok, mas ele não podia exigir isso dos processos que já estavam em andamento. Então, nesse período que ficou essa briga de vai valer ou não vai valer, o meu processo ficou congelado, como o processo de todo mundo que estava em andamento ficou estagnado. Por conta disso que aconteceu em relação à lei, prazos e esse fuzuê que estava aqui, o meu processo não ficou pronto no prazo que esse rapaz falou que normalmente ficaria pronto aqui nessa cidade. Ele falou que ficaria pronto no máximo em 1 ano e, na verdade, teve um belo de um atraso e o meu processo foi finalizado com 19 meses. Do dia que eu fiz o upload ao dia que eu fui convocada para fazer o juramento de cidadania italiana, foram corridos 19 meses. Depois disso, muitas coisas aconteceram, muitas portas se abriram, porque realmente, se você vive num país, se você tem a cidadania daquele país onde você vive, a sua vida é muito mais facilitada. Gente, de verdade, se eu soubesse a necessidade de ter a cidadania italiana, eu teria feito o meu processo de cidadania italiana antes. Porém, como eu já falei isso num dos vídeos, eu sou grata, inclusive, por não ter feito, porque muitas coisas aconteceram nesse meio tempo, enquanto eu estava aguardando para que esse processo fosse concluído. Muitas coisas aconteceram que de verdade não teriam acontecido se eu já tivesse a cidadania italiana, porque eu não teria passado por algumas situações das quais eu passei que me ajudaram muito a crescer e a chegar onde eu estou no dia de hoje. E esse é mais um vídeo, mais uma informação que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Eu espero vocês no próximo vídeo. E não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, dar muito like. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo! Tchau!